Ouvir a voz de Deus é um dos principais temas para desenvolver a nossa vida cristã. No último vídeo nós tratamos a respeito de como descobrir o nosso propósito em Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre um tema que eu acho um dos mais necessários para desenvolver a nossa vida cristã. Mas antes eu quero agradecer você que assistiu o vídeo, você que compartilhou o vídeo e te encorajar, se você tem sugestão de outros temas que você quer aprender sobre, deixa aí nos comentários. E hoje, o primeiro ponto que eu quero tratar sobre como ouvir a voz de Deus é que Deus deseja falar aos seus filhos. Mas como nós vamos saber se realmente somos filhos de Deus? Acompanha comigo o que diz a palavra do Senhor. João 1,12 diz assim: Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós precisamos receber e crer em Jesus. Se há dúvida no seu coração sobre isso, eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Então repita essas minhas palavras. Jesus, nesse momento eu te confesso como o meu Senhor e Salvador. Pai, perdoa os meus pecados e Espírito Santo, venha habitar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, e a partir dessa oração eu devo te dizer, se foi a primeira vez que você fez essa oração comigo, seja muito bem-vindo à família de Deus, porque hoje você se tornou um filho de Deus. Deus pode falar com todos, mas Ele escolhe se relacionar intimamente com os seus filhos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, no versículo 14 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso é importante termos a consciência de que o Espírito Santo hoje habita em nós. Porque dessa forma nós temos a certeza e a prova de que realmente somos filhos de Deus. O segundo ponto que nós vamos tratar é que Deus fala ao nosso espírito. Deus te criou como um espírito, alma e corpo, não o contrário. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu espírito é o seu eu verdadeiro. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Efésios 4, no versículo 22 ao 24, diz coisas semelhantes. Acompanhe comigo. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você precisa se revestir de uma nova identidade em Deus. Sem entender isso, será muito difícil aprender a ouvir a voz de Deus, porque Deus é espírito. E nós o adoramos em espírito e em verdade, porque no seu espírito, o Espírito Santo, testifica em nosso espírito. Essa é a forma com que Deus fala conosco. Ele fala ao nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. Não no exterior, o nosso corpo continua o mesmo, nossa aparência continua a mesma. Isso não muda. Mas o nosso espírito é um espírito recriado e somos feitos nova criatura. Terceiro ponto, nós temos a mente de Cristo. A partir do momento que você é salvo, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. E você é feito nova criatura no Espírito. E com isso, você deve renovar a sua mente, porque você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Romanos 12:2 diz assim: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus fala ao nosso espírito, mas você também precisa usar a sua alma, o seu intelecto, para ouvir a voz de Deus. Por isso é tão importante renovar sua mente, porque sem renovar sua mente, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, através desse ensino, quer alinhar o nosso espírito e a nossa mente, porque dessa maneira nós escutamos a voz de Deus. E não só isso, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos chama a provar que Ele é bom. E só conseguimos provar que Ele é bom renovando a nossa mente, nos despojando do velho homem, estando mais alinhados com as verdades espirituais do que com as verdades do mundo. E só conseguimos chegar nesse nível de maturidade renovando a nossa mente e considerando a presença do Espírito Santo que habita em nós. Mas você pode me dizer: David, eu não posso confiar na minha mente porque a minha mente e o meu coração são enganosos. Preste atenção, a Bíblia realmente diz que o coração do homem é enganoso. Mas essa não é mais uma realidade que faz parte da nossa identidade. Porque a Bíblia também diz em Ezequiel 36, versículo 26: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e darei um coração de carne. Isso te lembra alguma coisa? É exatamente o que acontece no momento da salvação, onde nós somos feitos novas criaturas. Deus tira de nós o coração de pedra, o coração que era enganoso, e coloca em nós um coração de carne. O seu próprio Espírito habita em nós. Por isso, confie na direção do seu coração, confie na direção da sua mente, porque se você está alinhado com a palavra de Deus, se você está renovando a sua mente, Deus usará o seu espírito e a sua mente para comunicar a sua vontade a você. Você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, não porque Deus não quer falar com você, porque Deus quer falar com você. O seu problema é que te falta fé para acreditar que Deus quer falar com o seu espírito. Deus quer te conduzir a um lugar de relacionamento íntimo, em escutar a voz do Senhor que fala ao seu interior, não externamente, mas dentro de você. O quarto ponto é testemunho interior. No segundo e terceiro ponto, nós tratamos de como Deus fala conosco através do nosso espírito e mente. Isso tem um nome, se chama testemunho interior. É a maneira que Deus usou para se comunicar com Jesus e com os seus discípulos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. João 13:21 diz: Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Deus usou o testemunho interior para falar a Jesus quem seria o seu traidor. Vamos continuar. Atos 19:21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acádia. Considerando, depois de haver estado ali, importa-me vir também Roma. Deus mostrou a Paulo no seu espírito aonde ele deveria ir. Nós ficamos muito impressionados na Bíblia quando nós lemos as histórias que as pessoas recebiam visita de anjo ou ouviam a voz audível do Senhor. E é correto desejar essas coisas, mas nós precisamos ter fé que, primeiramente, nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor no nosso espírito. Eu creio que chegaremos no nível de fé ao ouvir audível a voz do Senhor, ou receber visitas de anjo ou essas outras manifestações. Mas Deus nos convida a ter fé e sermos fiel em ouvir a voz dele que fala no nosso coração e na nossa mente. Eu quero declarar algumas palavras proféticas a respeito da sua vida. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas sonda,
até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele habita? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe, se nós prestarmos atenção apenas ao versículo 9, nós vamos passar a vida inteira andando em círculos, achando que falta alguma coisa de Deus. Só que Deus já cumpriu o seu trabalho. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele diz no versículo 10 que Ele nos revelou pelo Espírito. Sabe a resposta que você precisa de Deus? Ele já te revelou no Espírito. Deus no seu Espírito tem a estratégia. Deus conhece as músicas que vão ser cantadas pela sua igreja no futuro. Falta aos compositores ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus sabe a estratégia que pode alavancar sua empresa. Deus sabe a estratégia para te tirar das dívidas. Mas falta a você sensibilidade para ouvir a voz do Espírito dentro de você. Deus sabe o futuro. Deus conhece o fim das nossas vidas. Deus conhece o que dá certo e o que não dá. Nós fracassamos porque não queremos ouvir a voz de Deus que vem do nosso interior. Nós esperamos sinais e pedimos sinais e falamos, Deus, se a gente vê uma nuvem rosa ou se a gente vê um cachorro dando uma cambalhota, é porque você fala conosco, quando na verdade Deus já nos revelou pelo Espírito a sua vontade. Eu declaro em nome de Jesus um destravar agora. Eu oro para que haja clareza na mente. Eu oro para que hoje venhamos a nos apropriar do que a sua palavra diz ao nosso respeito. Que venhamos a nos apropriar da realidade que existe no seu Espírito. Que nós venhamos a nos apropriar da realidade que diz que temos a mente de Cristo. E que o Senhor possa comunicar a sua vontade agora, através do seu Espírito. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor preparou coisas boas a nosso respeito. Eu conheço a sua vontade. E ela diz que o Senhor tem planos de paz e não de mal para nós, para nos dar o futuro que esperamos, mas nos dá clareza para discernir o seu plano e o seu propósito. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha recebido hoje a revelação de como ouvir a voz de Deus. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, por favor, curta, compartilhe e comenta aqui o que você achou. E se você quer aprender sobre mais um tema, coloque aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E até o próximo vídeo.